Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos falar sobre conflito aparente de normas. Ocorre o chamado conflito aparente de normas quando, ao mesmo fato, parecem aplicáveis duas ou mais normas, embora apenas uma efetivamente o seja. Então, parecem aplicáveis duas ou mais normas, mas apenas uma delas realmente será aplicada. Surge, portanto, um conflito meramente aparente. Esse conflito é aparente porque existem critérios para solucioná-lo. E esses critérios, então, eles vêm para proporcionar a coerência do ordenamento jurídico, evitando antinomias e evitando punição em duplicidade, bis in idem. Vamos imaginar que João efetua um disparo de arma de fogo contra Pedro, matando-o. Alguém poderia questionar, olhando a legislação, falar, olha, mas nós temos aqui um crime no Estatuto do Desarmamento consistente em efetuar disparo de arma de fogo. E nós temos aqui um outro no Código Penal que é matar alguém, homicídio. Parecem aplicáveis os dois tipos penais, mas apenas um deles efetivamente será aplicado. E é justamente esse cenário que nós vamos tratar aqui. E, aliás, só para não deixar essa questão sem resposta, no meu exemplo, será aplicado o homicídio em detrimento do disparo de arma de fogo, porque o disparo de arma de fogo é um crime expressamente subsidiário. Ele apenas é aplicável se o fato não constituir crime mais grave. No meu exemplo, constitui crime mais grave, que é o homicídio. Mas eu estou me adiantando aqui. A gente vai examinar cada um dos critérios para resolver os conflitos aparentes de normas. Então, os critérios são os seguintes. Lembre-se do SECAS, para você lembrar quais são eles. Subsidiariedade, especialidade, consunção ou absorção, alternatividade e sucessividade. Pessoal, esses três primeiros aqui, subsidiariedade, especialidade, consunção ou absorção, indiscutivelmente são critérios para resolver conflito aparente de normas. Agora, esses dois últimos, alternatividade e sucessividade, eles são controvertidos. Alguns autores entendem que são critérios para resolver conflitos aparentes de normas e outros vão entender que não. Nós vamos, então, chegar neles lá para o final da aula e eu vou trazer os argumentos de quem acha que eles servem para resolver conflitos aparentes de normas e quem acha que não, para a gente deixar, então, o curso mais completo possível. Vamos começar, então, falando dos três primeiros. E eu vou começar falando da especialidade. Aqui eu não coloquei na ordem, justamente porque eu queria formar a palavra para te ajudar a memorizar. Mas a gente vai começar falando, então, do critério da especialidade. E o que significa esse critério? Significa que a norma especial tem preferência em relação à norma geral. Lei especial prevalece sobre lei geral. É especial a norma que contém todos os elementos da geral, além dos chamados elementos especializantes, ou seja, alguma particular condição objetiva ou subjetiva. Existe entre as normas uma relação de gênero e espécie. Então, nós temos o tipo geral, que traz a conduta incriminada, e o tipo especial, que traz a conduta incriminada acrescida de elementos especializantes, alguma particularidade objetiva ou subjetiva, havendo, portanto, uma clara relação de gênero e espécie. E o tipo especial será aplicado e não o tipo geral. Vamos ver exemplos. Aliás, essa aula inteira recheada de exemplos. Nós temos no Código Penal o crime de homicídio culposo, artigo 121, parágrafo 3º. Porém, se o homicídio culposo for praticado na direção de veículo automotor, o crime passa a ser o do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, que é um tipo penal especial em relação ao homicídio culposo do Código Penal. Um outro exemplo, matar alguém, está lá previsto como homicídio no Código Penal. Agora, se esse matar alguém ocorrer sob a influência do estado puerperal e consistir na morte do próprio filho, ou seja, a mãe que mata o próprio filho, durante o parto ou logo após, o crime passa a ser o do artigo 123 do Código Penal, que é o infanticídio.
Observe que quando nós temos tipo penal geral e o tipo penal especial, não necessariamente um é mais gravoso que o outro. Aliás, eu trouxe um exemplo em que o tipo penal especial é mais grave que o geral e um outro exemplo em que o tipo penal especial é mais brando que o geral. Então, no meu primeiro exemplo, homicídio culposo, a pena é de detenção de 1 a 3 anos. Já o homicídio culposo na direção de veículo automotor, a pena é de detenção de 2 a 4 anos. Então, o tipo penal especial é mais severo. Agora, no caso do homicídio e do infanticídio, homicídio simples, a pena é de 6 a 20 anos de reclusão. E o infanticídio, detenção de 2 a 6 anos. Então, nesse exemplo, o tipo especial é mais brando que o tipo geral. Fácil, né, esse critério da especialidade? Vamos agora ver o critério da subsidiariedade. Esse critério significa que a norma principal deve ser aplicada em detrimento da subsidiária. Considera-se a norma subsidiária quando prevê uma conduta que é componente da norma principal. Em outras palavras, a norma subsidiária está inserida na principal. Então, enquanto no critério da especialidade nós temos uma relação de gênero e espécie, no critério da subsidiariedade nós temos uma relação de continente e conteúdo. O tipo subsidiário ele está contido no tipo principal, que é mais amplo. Outra diferença é que, enquanto no critério da especialidade o tipo penal especial pode ser mais brando ou mais severo que o tipo geral, aqui na subsidiariedade, o tipo subsidiário ele necessariamente é mais brando do que o tipo principal. O tipo principal é sempre mais severo do que o tipo subsidiário. E a subsidiariedade ela pode ser de duas espécies. Primeira espécie, expressa ou explícita. Como o próprio nome diz, ela está expressamente prevista em lei. Está explicitamente prevista em lei. Não há qualquer dificuldade para identificar a subsidiariedade expressa, porque a própria figura vai dizer: esse tipo penal é aplicável se o fato não constituir crime mais grave. Ou então, essa figura é aplicável se o fato não constituir elemento de crime mais grave. Então, essas expressões, se não constituir crime mais grave, se não constituir elemento de crime mais grave, deixa claro que estamos diante de uma subsidiariedade expressa. Exemplo, o artigo 132 do Código Penal. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Então vamos imaginar que o João efetua um disparo de arma de fogo contra a cabeça de Paulo. Alguém poderia dizer: ele está então expondo a vida de Paulo a perigo direto e iminente. O que é óbvio, ele atirou contra a cabeça da vítima. Mas esse crime ele é expressamente subsidiário. Temos o crime de homicídio, que então será aplicável. O homicídio é o tipo principal que será aplicável em detrimento do artigo 132, expressamente subsidiário. E além da subsidiariedade explícita ou expressa, nós temos a subsidiariedade tácita ou implícita. Aqui, o fato previsto em uma norma subsidiária é elemento componente do fato incriminado mais gravemente em outra norma, que é a norma principal. Por exemplo, ameaçar alguém constitui o crime do artigo 147 do Código Penal. Agora, se o sujeito constrange alguém, mediante grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar, permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso, o crime passa a ser o de estupro, do artigo 213 do Código Penal. Portanto, o tipo principal, que é o estupro, será aplicável em detrimento do tipo subsidiário. A ameaça é um mero elemento do crime mais grave, que é o estupro. Outro exemplo: furto, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Mas se o sujeito subtrai para si ou para outrem coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça, o crime passa a ser o de roubo.
Então, o roubo é o tipo principal e será aplicado em detrimento do tipo subsidiário, que é o furto. Mais um exemplo, temos o crime de dano. Agora, se esse dano for praticado no contexto em que o sujeito subtrai coisa alheia móvel com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, o crime passa a ser o de furto qualificado, justamente pela destruição ou rompimento de obstáculo. Vamos imaginar que o sujeito arrombe a porta de um veículo para subtrair coisas que estão no interior do automóvel. Ele não vai responder pelo crime de dano, ele vai responder pelo crime de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Fácil. Agora vamos ao terceiro critério, que é o critério da absorção ou consunção. Por esse critério, a norma que prevê crime mais abrangente deve ser aplicada em detrimento daquela que pune mera fase da realização do delito ou constitui seu exaurimento. A lei consuntiva absorve a lei consumida. Então, temos uma lei, que é a lei consuntiva, que absorve a lei consumida. Na prática, temos um fato absorvendo um outro fato. E esse critério da absorção, na prática, depende muito de política criminal. Às vezes, em determinado caso, podemos tentar raciocinar e achar que temos absorção. E quando vamos ver a jurisprudência diz que não há absorção, que há dois crimes. Ou então, o contrário, a gente pode achar que há dois crimes e a jurisprudência fala, não, um crime absorve outro. Acaba dependendo muitas vezes de política criminal. E a absorção ou consunção pode ocorrer em 4 situações: antefactum não punível, pós-factum não punível, crime progressivo ou crime de passagem e progressão criminosa. Vamos falar sobre cada uma delas no próximo bloco. Até daqui a pouco.